Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo naturalmente da hora a que estejam a ver este nosso novo vídeo aqui na Casa Europa. Pensei dedicar o vídeo de hoje para esclarecer uma confusão muito comum no nosso espaço público, nos nossos órgãos de comunicação, seja na imprensa escrita, radiofónica, televisiva. Confusão essa que tem a ver com os conceitos de Conselho da Europa e Conselho Europeu. É frequente vê-los tratados como se de uma mesma ou de uma única realidade estivéssemos em presença, quando, de facto, entre o Conselho da Europa e o Conselho Europeu não existe absolutamente nada de comum. São duas realidades absolutamente distintas que convém saber distinguir. O Conselho da Europa é uma organização internacional europeia, criada em 1949, através da Convenção assinada em Londres por 10 Estados europeus e que hoje é composta por 47 Estados da Europa. Praticamente todos os Estados europeus fazem parte do Conselho da Europa, com exceção da Bielorrússia e do Cazaquistão. Mas a importância e a relevância do Conselho da Europa é-nos dada também pelo facto de existirem 6 Estados não europeus que integram o Conselho da Europa, ainda que com o estatuto de Estados observadores. Estou-me a referir ao Canadá, aos Estados Unidos, a Israel, ao Japão, ao México e à Santa Sé. Portanto, o Conselho da Europa é praticamente, como costumava, referir aos meus alunos que, quando referia esta matéria, o Conselho da Europa funciona um pouco como a ONU do continente europeu. É a organização que agrupa a generalidade dos Estados europeus, a organização que nasceu no período imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial e que tinha nos seus objetivos aprofundar a cooperação e a colaboração entre os Estados da Europa em praticamente todos os domínios, com exceção do domínio militar e do domínio da defesa, visando, com o aprofundamento e com o estreitamento dos laços entre os Estados europeus, com a promoção e a defesa das liberdades fundamentais, do Estado de Direito, dos direitos do homem e do cidadão, fazer um apelo aos valores fundacionais do espírito europeu, da ideia de Europa, e com isso criar condições para que um novo conflito, como tinha sido a Segunda Guerra Mundial, não pudesse voltar a eclodir na Europa. E, de facto, neste domínio, o papel do Conselho da Europa tem sido um papel verdadeiramente notável. A principal obra produzida por pelo Conselho da Europa é seguramente a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que entrou em vigor em 1953 e que é hoje um documento e um marco absolutamente fundamental na salvaguarda, na preservação, na garantia da defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no continente europeu por parte dos Estados europeus. Esta Convenção Europeia, aliás, veio a dar origem
à criação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que tem a sua sede em Estrasburgo e que é, digamos que, o braço jurídico desta convenção criada no seio do Conselho da Europa. Mas, enquanto organização internacional, organização dotada de personalidade jurídica, o Conselho da Europa tem os seus órgãos, tem as suas próprias instituições. Vamos nos referir rapidamente às principais. Em primeiro lugar, o Conselho da Europa possui um secretariado-geral, formado por um secretário-geral e por um secretário-geral adjunto, que, digamos, tem a responsabilidade de garantir e de promover, digamos, toda a gestão administrativa da própria organização. Ao lado do secretariado-geral, o Conselho da Europa possui um Comitê de Ministros. O Comitê de Ministros é, digamos, o órgão deliberativo por excelência, o órgão que fala, representa a organização. É composto pelos 47 ministros dos negócios estrangeiros dos diferentes Estados-membros ou pelos seus representantes diplomáticos acreditados em Estrasburgo e é, digamos, o órgão executivo, o órgão que toma as decisões e que fala e que representa esta organização chamada Conselho da Europa. Ao lado do Secretariado-Geral e ao lado do Comitê de Ministros, temos uma Assembleia Parlamentar, um Parlamento que é composto por 324 deputados, que são provenientes dos 47 Estados-membros do Conselho da Europa, mas que têm a característica de não serem eleitos pelos cidadãos desses mesmos Estados, ao contrário, por exemplo, do que acontece com o Parlamento Europeu. Os membros da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa são eleitos pelos parlamentos dos diferentes Estados-membros da organização. A título de exemplo, Portugal tem direito a que a sua Assembleia da República eleja 7 deputados para a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E, portanto, este é, digamos, o grande órgão parlamentar da organização. Tem como missão principal eleger o secretário-geral e o secretário-geral adjunto da organização, os juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e é, de certa forma, um fórum democrático para os debates sobre a defesa, a promoção dos direitos do homem, do Estado de Direito nos Estados-membros da organização. Ao lado do secretário-geral, do Comitê de Ministros e da Assembleia Parlamentar, existem também 2 órgãos a que, obviamente, não quero deixar de fazer referência. Em primeiro lugar, o Congresso dos Poderes Locais e Regionais, que é responsável por reforçar a democracia e por promover a democracia nas instâncias autárquicas, regionais, dos diferentes Estados-membros, dos 47 Estados-membros, é composto por este Congresso dos Poderes Locais e Regionais por 648 membros eleitos, que representam mais de 150 mil autoridades locais e regionais dos diferentes Estados-membros do Conselho da Europa. E depois temos, naturalmente, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é o órgão judiciário permanente que garante a todos os europeus
uma efetiva proteção dos direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. É uma instância jurisdicional à qual pode recorrer qualquer cidadão europeu sempre que entenda que no seu Estado-membro o seu Estado-membro violou algum dos seus direitos, algum dos direitos consagrados ou na Convenção Europeia dos Direitos do Homem ou noutras convenções europeias que o que o Conselho da Europa vem recorrentemente aprovando. É, portanto, digamos, o garante jurisdicional de que os direitos consagrados nas declarações e nas convenções aprovadas pelo Conselho da Europa não constituem letra morta e podem, efetivamente, gozar de uma efetiva tutela jurisdicional. Essa efetiva tutela jurisdicional é dada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Bom, e portanto, estas são as ideias que me parecem absolutamente fundamentais serem retidas relativamente ao Conselho da Europa. Este Conselho da Europa, repito, não tem nada a ver com o Conselho Europeu. O Conselho Europeu é uma realidade diferente. O que é então o Conselho Europeu? Bom, se o Conselho da Europa é uma organização internacional que tem várias instituições, o Conselho Europeu é uma instituição de uma outra organização internacional chamada União Europeia. A União Europeia tem várias instituições, vários órgãos, o Conselho de Ministros, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiça da própria União Europeia. Bom, e tem também uma outra chamada Conselho Europeu. Sobretudo a partir do Tratado de Lisboa, que foi quando o Conselho Europeu ganhou efetivamente, do ponto de vista formal, a dignidade de instituição da União Europeia. Até aí, o Conselho Europeu era uma realidade dúbia porque existia, mas não estava consagrado nos tratados, não estava previsto nos tratados. A melhor doutrina, em minha modesta opinião, já defendia que mesmo antes do Tratado de Lisboa, o Conselho Europeu era uma instituição da União Europeia. Bom, a partir do Tratado de Lisboa, não resta qualquer dúvida, o Conselho Europeu ficou inscrito no rol, na lista das instituições da União Europeia. Quem é que compõe o Conselho Europeu? O Conselho Europeu é composto pelos chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros, dos 27 Estados-membros da União Europeia. Portanto, desde logo aqui uma diferença fundamental. O Conselho da Europa é composto por 47 Estados, o Conselho Europeu é composto por 27 chefes de Estado ou de Governo dos 27 Estados-membros da União Europeia. Bom, e também integram o Conselho Europeu o presidente do próprio Conselho Europeu, que é uma personalidade escolhida para exercer essa função, a presidente da Comissão Europeia. Excepcionalmente, o alto comissário para a política externa e de segurança da União Europeia pode integrar ou participar nas reuniões do Conselho Europeu sempre que este se debruçar sobre questões que têm a ver com política externa e de segurança. Ora bem, sendo esta a composição do Conselho Europeu, impõe perguntar quando é que ele reúne e que competências tem. As competências do Conselho Europeu são competências exclusivamente políticas. O Conselho Europeu não tem competência legislativa, não produz atos normativos, produz apenas decisões políticas. E isto também é importante,
porquanto, ao não produzir atos normativos, as suas decisões não são suscetíveis de serem analisadas ou de serem sindicadas por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia. E, portanto, o Conselho Europeu, enquanto instância exclusivamente política, confere à União Europeia as grandes linhas fundamentais que vão determinar a sua atuação. De certa forma, dá as orientações, fornece as orientações políticas gerais a que a União Europeia terá de se submeter. Nessa medida, é uma instituição que basicamente valoriza a sua dimensão exclusivamente política. Fornece orientações políticas gerais, define os grandes rumos de atuação política da União Europeia e muitas vezes é a sede última onde politicamente se vão dirimir ou se vão resolver os conflitos, as divergências que noutras instâncias, nomeadamente em sede de Conselho de Ministros, não foram completamente ultrapassadas ou completamente resolvidas. Este Conselho Europeu, sobre este Conselho Europeu, queria deixar-vos apenas ainda duas notas, ou três notas. A primeira é que este Conselho Europeu, até ao ano 2000, reunia uma vez por semestre em diferentes cidades europeias. Estas reuniões, normalmente chamadas as Cimeiras Europeias, percorriam um pouco diferentes cidades europeias. E assim, ainda hoje, algumas importantes decisões tomadas em cimeiras, em reuniões do Conselho Europeu, têm por referência o nome da cidade onde foram tomadas. As decisões tomadas no Conselho Europeu de Copenhaga, as decisões tomadas no Conselho Europeu de Colónia, enfim, uma série de as decisões tomadas no Conselho Europeu de Paris. Bom, o certo é que, a partir do ano 2000, numa decisão que penso foi errada, porque demonstrou um desnecessário espírito centralizador, os Estados acordaram em que as reuniões do Conselho Europeu se passassem a localizar sempre na cidade de Bruxelas, onde estão as instituições europeias. Portanto, o Conselho Europeu reúne em Bruxelas. Reúne quando? Reúne, nos termos do Tratado da União Europeia, reúne 2 vezes por semestre. Portanto, as reuniões, sem prejuízo, obviamente, das reuniões extraordinárias que tenham de ser realizadas. Mas as reuniões ordinárias são 2 reuniões por semestre. Devo dizer, por exemplo, que quando da última grande crise, porque a Europa atravessou na crise pré-pandémica, o Conselho Europeu teve uma atuação verdadeiramente relevante, importantíssima, e reuniu 20 e muitas vezes, digamos, estava praticamente em reunião permanente para tentar ultrapassar, como sede última do poder político da União Europeia, para tentar ultrapassar as grandes divergências que existiam ao nível do Conselho de Ministros, ao nível do ECOFIN, ao nível do próprio Banco Central Europeu. O Conselho Europeu teve necessidade de fazer, digamos, de estar quase permanentemente em reunião para resolver as múltiplas questões que aconteceram com os resgates a Portugal, à Grécia, à Irlanda, enfim, com toda a situação conturbada por que a Europa passou. A terceira nota que vos queria deixar tem a ver com a forma como o Conselho Europeu delibera.
O Conselho Europeu delibera por regra, por princípio, de forma consensual ou por unanimidade. Os tratados excluem algumas questões onde as deliberações do Conselho Europeu podem ser tomadas por uma maioria qualificada, uma maioria de 2/3 dos votos, mas, por regra, as deliberações do Conselho Europeu são tomadas por unanimidade, por consenso entre os diferentes Estados-membros. O que faz, como se percebe, encontrar o consenso entre 27 Estados europeus é uma tarefa assaz difícil. É uma busca muito difícil de realizar, é muito difícil encontrar o consenso a 27 e, por isso, com muita frequência, acontecem situações de algum impasse ou situações em que as deliberações políticas não vão além dos mínimos denominadores comuns, porque, de facto, se torna na prática, muito difícil ultrapassar esta situação e encontrar os consensos entre 27 Estados que devem levar em consideração o espírito da União, mas que, obviamente, não deixam de levar em consideração e em primeira linha de conta os seus próprios interesses nacionais. Era isto que vos queria transmitir, era isto que, tinha preparado para este vídeo. Espero que, depois deste esclarecimento, possa ter contribuído modestamente para que, a dúvida, ou melhor, a confusão entre os conceitos de Conselho Europeu e de Conselho da Europa não se continuem a verificar, porque de facto não é uma simples confusão. É um erro, e é um erro grave, estarmos a confundir duas coisas, duas realidades completamente distintas que não têm rigorosamente nada a ver uma com a outra. Despeço-me até um próximo vídeo, não sem antes vos deixar as três notas finais já habituais. A primeira, para vos convidar a enviarem através da caixa de comentários os vossos comentários, as vossas críticas, as vossas sugestões, inclusivamente de temas a tratar e temas a abordar, porque só isso, de facto, garante uma interatividade entre quem assiste a estes vídeos e quem produz os seus conteúdos. Em segundo lugar, convidar-vos, se o conteúdo do vídeo vos agradou, a fazerem o like respectivo no YouTube. É uma forma que permitirá ao YouTube difundir também de uma forma mais genérica, mais ampla, o próprio vídeo. E, por fim, convidar-vos a subscreverem-se no canal, porque também isso permitirá que sejam notificados sempre que aqui na nossa Casa Europa forem sendo colocados novos vídeos. Com tudo isto, despeço-me, deixo-vos um abraço e até uma próxima publicação. Muito obrigado. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.